Como as crianças da educação infantil do Colégio Militar Dom Pedro II lidam com as regras impostas pela escola. Educação infantil do Colégio Militar Dom Pedro II. Rotina: formatura, acolhimento, avisos, oração, hinos e gritos de guerra, roda de conversa. Atividade 1. Lanche, recreio, que cada turma tem seu horário específico. Atividade 2, hora do conto na roda e saída. Apesar de ser militar, funciona como qualquer outra escola normal. Ai, meu Deus do céu! Ai, Rafa! Ai, mamãe! Socorro! Socorro! Ai, beleza! Para Vygotsky, são as formas de funcionamento cultural que definem o funcionamento psicológico. Cada cultura organiza o desenvolvimento de um jeito diferente. No caso, eles estão inseridos na cultura militar, que tem como filosofia: o CMDP2 tem um compromisso com a qualidade de ensino dos alunos, prezando o respeito, a cidadania e a educação baseada na disciplina. Daí podemos perceber a palavra-chave: disciplina. Para Vygotsky, as crianças imitam a realidade dos adultos, mas podemos perceber que há algo delas nessas imitações, como podemos perceber aqui nas fotos, onde em atividades militares, como a marcha, que são tidas como sérias e organizadas, as crianças estão rindo e não obedecendo uma certa ordem, né? O que demonstra que elas estão se divertindo também nessas atividades militares. Nesse organograma, podemos ver que no topo se encontra o corpo de alunos e o comandante, que estão acima de todo o corpo discente e docente da instituição. Corpo de alunos, CA. O corpo de alunos é o órgão do colégio responsável pela disciplina dos alunos, fiscalização e cumprimento das normas e regulamentos. A disciplina é condição de sucesso, tanto na vida civil como militar. Quando se lê na bandeira nacional a palavra ordem, compreende-se, em seu sentido mais amplo, a existência de leis que organizam a vida do cidadão brasileiro sobre a forma de uma disciplina geral, da qual todos devem participar. A disciplina deve ser consciente. O aluno obedecerá hoje às normas do CMDP2 e amanhã às leis do país, porque é responsável. Muitas pessoas podem achar que a aplicação dessas leis às crianças são muito rígidas, mas foi por isso mesmo que o colégio criou o conceito de disciplina consciente, no qual prega que a disciplina jamais deverá ser imposta pelo medo,
No regulamento disciplinar do Colégio Militar Dom Pedro II estão listados os direitos e deveres dos alunos, dentre os quais citaremos alguns direitos. 1. Receber educação de qualidade. 2. Ser tratado com justiça, respeito, consideração e dignidade por todos os integrantes do Colégio Militar Dom Pedro II. 3. Solicitar do professor, monitor, esclarecimentos que julgar necessários à boa compreensão de assuntos que lhes estejam sendo ministrados. 4. Ter oportunidade de ser ouvido em qualquer assunto de seu interesse. 5. Recorrer ao comando do CMDP2 quando se julgar prejudicado, respeitando a cadeia de comando. 6. Receber orientação educacional e psicológica. 7. Ser informado de seu rendimento de aprendizagem e assiduidade. E agora alguns deveres do aluno. 1. Ter perfeito conhecimento dos regulamentos, normas, diretrizes e ordens que orientam as atividades do corpo de alunos, mostrando sempre ter disciplina consciente. 2. Obedecer rigorosamente às exigências da coletividade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cumprindo as normas regimentais do Colégio Militar Dom Pedro II, bem como as diretrizes do comando do Corpo de Alunos. 3. Acatar e cumprir as ordens das autoridades competentes e dos próprios colegas investidos de função de comando. 4. Acatar prontamente as ordens do chefe de turma. 5. Comparecer às atividades escolares devidamente uniformizados. 6. Desempenhar com dignidade e senso de responsabilidade a função de membro das associações escolares existentes no colégio, quando eleito. 7. Dedicar-se ao próprio aperfeiçoamento intelectual, físico e moral. 8. Comportar-se com dignidade e probidade, tanto em sala de aula e demais dependências do colégio, como em qualquer lugar quando uniformizado. 8. Prestar as continências à bandeira do Brasil, ao comandante do CMDP2 e superiores hierárquicos, bem como cumprimentar cordialmente os professores e funcionários civis. 9. Cultivar as virtudes militares: caráter, honra, devotamento, sentimento do dever, coragem, solidariedade, coleguismo, camaradagem, obediência, pontualidade, assiduidade, responsabilidade, disciplina consciente, educação civil e militar, apresentação individual, lealdade, marcialidade, honestidade, formação religiosa e democrática. Outro termo importante para a teoria de Vygotsky é a mediação simbólica. Este conceito, em termos genéricos, consiste no processo de intervenção de um elemento intermediário em uma relação, a qual deixa de ser direta e passa a ser mediada por tal elemento. Instrumentos estão fazendo uma mediação entre a minha ação concreta sobre o mundo. Signos são formas posteriores de mediação que fazem uma mediação de natureza simbólica. Signos e símbolos. Signos são construídos culturalmente. Para Vygotsky, os signos, a linguagem simbólica desenvolvida pela espécie humana, tem um papel similar ao dos instrumentos. Tanto os instrumentos de trabalho quanto os signos são construções da mente humana, que estabelecem uma relação de mediação entre o homem e a realidade. Agora iremos mostrar alguns signos do Colégio Militar Dom Pedro II, como por exemplo o seu brasão. Nas laterais do brasão temos os ramos vegetais, que são de café e de tabaco, duas riquezas do Império. Permaneceram na República no brasão de armas da República, ou escudo de armas da República. Bem ao centro, vê-se a Cruz de Cristo. É um dos tipos de cruz, que nos lembra Portugal e a Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, nome que, em Portugal, tomou a Ordem dos Templários. Figurava nas velas das caravelas por ser de sua origem um financiamento das navegações, já que se tratava de organização muito rica na época dos descobrimentos. A esfera armilar é um símbolo do poder majestático em Portugal, sobreposta na cruz da Ordem de Cristo, formada por armilas, que são círculos metálicos que simbolizam o mundo, e data de 1495, a adoção da esfera armilar, de ouro, por D. Manuel, o Venturoso, 14º rei de Portugal, que a instituiu para sua divisa. A esfera armilar manuelista foi justaposta à cruz mandada erguer por Pedro Álvares Cabral, na terra brasileira, a 1º de maio de 1500, segundo a missa.
conforme testemunho de Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao rei de Portugal. A coroa. Acima do brasão de armas está a coroa imperial, de formato diferente da coroa real. A cruz acima da coroa significa que Deus está acima do imperador. No colégio, vemos a aplicação disso em sua rotina, em que as crianças, antes da primeira atividade do dia, fazem uma oração. Atenção, guarda-bandeira! Descansa! Toda educação infantil! Descansa! Hasteamento do pavilhão nacional. Atenção, turma! Prendido! Guarda-bandeira! Prendido! Atenção, guarda-bandeira! Marcar! Mar! Em frente! Marcar! Mar! Conversão esquerda! Alto! Aluna Ianca Maria, fora de forma, mar! Cadê o menino que pesou? Nem sempre, né? E essa noite eu fico com o menino pisando no sapato. Convidamos todos os presentes para ficarem de pé e cantarem o hino nacional de letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Conseguimos conquistar com braços fortes. Em terceiro, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Falta mais de a própria morte é adorada. Em tantas mil é o Brasil, a pátria amada. Os ritos desse coração, sentir pátria amada pra mim. Atenção, guarda-bandeira! Marcar! Pá! Conversão à esquerda! Mar! Em frente! Movimento de braço! Vamos lá! Muito bom! Levanta o joelho! Marcar! Pá! Nesta formatura, podemos perceber o grande respeito que há pela bandeira nacional, maior símbolo do país, e também percebe-se os signos em formas de linguagem, a exemplo de quando o monitor ordena com ordens de comandos e de movimentos e as crianças a executam prontamente. Isso são signos específicos de linguagem daquela cultura, que é a cultura militar.